Quando me pediram para fazer essa palestra, eu pensei justamente num tema que foi tema de um congresso da Sociedade Internacional de Direito de Família em Recife, que foi justamente universalidades e singularidades. Aliás, Paulo, agradeço a sua menção, eu sou membro do Conselho Executivo, não diretora executiva, senão eu estava um pouquinho mais louca, né? Dessa Sociedade Internacional de Direito de Família, que eu também aproveito para falar para vocês que teremos um congresso internacional, é o jubileu de 25 anos, na Bélgica, de 12 a 15 de julho. Tá? Então, quem tiver vontade e coragem para ir, vale o prazer. Não é só vale a pena, mas vale o prazer, porque é um banho no direito de família internacional. Bom, depois eu vou colocar a chamada de trabalhos no site do IBDFAM, tá, gente? E aí, recomendo fortemente que vocês vão. Bom, e a pergunta é, onde estão as crianças? Ou ainda, né, onde está a criança? Crianças que a Berenice fala sempre, as crianças invisíveis, né, as crianças visíveis e as crianças também que se encontram dentro de todos nós. A psicanálise nos mostrou que Freud descobriu, então, a criança no adulto e o bebê na criança. E esta criança está dentro de todos nós. Eu estava escutando as brilhantes palestras que me antecederam e eu fiquei pensando como ainda temos um ranço do direito dos adultos e não do direito das crianças. Como nós temos dificuldade em enxergar estas crianças e saber o que as crianças precisam, o que elas querem. Então, ainda estamos nesta passagem, nesta transição, embora tenhamos o superior interesse da criança e do adolescente, o EC, várias legislações, mas ainda estamos na briga entre os adultos que vão, numa visão adultomórfica, dizer o que acham que é melhor para as crianças. É aquela famosa coisa, né? Isto é bom para você, né? Em seu nome e em nome das crianças, a gente vê que cometemos as mais graves barbaridades. Os processos de disputa pela guarda, a última coisa que estão considerando, infelizmente, são as crianças. Né? E nesta briga, sabemos todos das consequências absolutamente nefastas para essas crianças quando forem na sua infância, porque tem sua infância roubada, e também para quando forem adultos. Não há uma fase de vida tão premente e que faça parte de todos nós. Todos nós fomos crianças um dia e continuamos, em certa medida, crianças. Não no sentido de infantilizados, né, mas esses aspectos nossos como criança e que nós recorremos muitas vezes, até para empatizar com o outro diferente de nós. Bom, quando a gente fala nas crianças, né, então, o que precisam as crianças? Né? Elas precisam ser olhadas, escutadas e que seu desenvolvimento não seja impedido. Nas disputas pela guarda, o que a gente vê, estatisticamente, inclusive, é que serão adultos com maior dificuldade de se casar, de constituir união estável, seja lá como for, e ainda por cima de terem filhos, porque as experiências que elas guardam dentro de si são experiências negativas. Fora que as disputas pela guarda acabam gerando o quê? Um exemplo de como se relacionar. E o resultado são pessoas, ou é mesmo uma sociedade que vai acabar se degladiando, não sabendo conviver com o outro em relativa harmonia. Então, nós estamos ensinando o quê? Ensinando competição, ensinando briga. Então, temos muita responsabilidade nesta situação. Agora, eu estava escutando e estava pensando também, é curioso, né? Porque até nos casos em que temos disputa pela guarda, tudo isso, nós, e a Silvia bem colocou nessa visão feminista, né, tão importante, né, nós vivemos num país em que a maioria dos lares é mantido, financeiramente mantido e gerenciado exclusivamente por mulheres. Então, a grande pergunta é: que sociedade é esta
que nós vivemos, que nós temos aqui. Eu tenho a experiência de ver um pouco legislações e contato com direito estrangeiro, falo alienígena, né, direito estrangeiro, e eu vejo que as questões que eles têm lá são muito semelhantes às questões que temos aqui. Também posso dizer que o nosso direito é bastante adiantado, nossas ideias, nossa legislação, ou mesmo a jurisprudência, que eu estava conversando com a Andréa, né, que a gente não tem a legislação, a gente está em cima da jurisprudência, né, o que é, de certa forma, temerário, mas a nossa legislação também é bastante avançada. No entanto, a efetivação desses direitos acaba sendo absolutamente subdesenvolvida em relação a outros países. Então, é hora da gente perguntar também que direito de família que a gente está falando. Nós falamos do direito das famílias, considerando a diversidade das famílias, que já avançamos muitíssimo, e o IBDFAM tem todo o mérito nessa mudança absolutamente radical que nós passamos, porém, quais são os avanços que nós efetivamente estamos tendo em termos de sociedade e de efetivação e de proteção da infância, proteção das crianças. Bom, então, o que as crianças precisam é que a gente realmente as enxergue. E nada impacta mais as crianças do que justamente a legislação e o direito, e as políticas públicas. Então, veja a importância do direito de família para proteger efetivamente as crianças. Bom, tem alguns aspectos, né, que a gente pode enumerar um pouco, que a gente vê um denominador comum aqui em outras legislações e preocupações, né, as questões da reprodução medicamente assistida, né, que são questões que estão ganhando cada vez mais, então não mais terreno, né, não mais mãe é uma só, pai é um só, mas nós temos aí várias possibilidades e várias combinações possíveis. Temos a questão da proteção do nascituro, inclusive as discussões de quando é que começa a vida, né, quando é que a gente vai considerar um bebê ou não, né, então fala-se nascituro, mas isso são discussões correntes em grande parte das legislações. As questões da adoção, então, claro que tem tomado também muito maior corpo, e adoção internacional e todas essas situações. E nós temos também, centralmente, né, as questões de disputas pela guarda, que isso são questões que ocupam o pensamento no mundo inteiro, sendo que nós temos algo que acho muito interessante quando a gente fala de guarda compartilhada e o nosso conceito de poder familiar. Então, um pouco dessas discussões que temos aqui a respeito de guarda remetem a poder familiar ou autoridade parental, como a Elisa chamou, né? Ou seja, como é que vai haver essa cooperação, sublinhado, itálico, negrito, esta cooperação, esse exercício da parentalidade que é necessariamente complementar. Algumas legislações, em alguns lugares, inclusive a Suécia, como a Silvia citou, né, se faz o quê? Se faz uma divisão e um exercício paralelo da parentalidade, ou seja, pai é de um jeito, mãe é de um jeito, divide no meio a criança, divide o tempo no meio e, entre aspas, está resolvida a questão. Não, não está. Então, nós temos que repensar e até louvar essas discussões que nós temos aqui em relação às questões de guarda, porque nós estamos buscando, quiçá, este modelo de parentalidade e este modelo de uma efetiva igualdade. Não esquecendo, numa sociedade que é profundamente desigual. Bom, o que temos de diferente, isso é muito diferente, né, das outras legislações, e até a pessoa que vai estar nos recepcionando na Bélgica, esse Patrick Swenning, ele recentemente teve uma conferência em que ele levou o caso brasileiro da parentalidade socioafetiva, questionando como é que isso seria aceito e como é que se faz nas outras legislações. Então, nos casos de imigração, né, como é que faz com uma criança
criança que tem 2 pais na certidão de nascimento, sendo que um é sócio-afetivo, isso é reconhecido lá fora, não é reconhecido lá fora. São questões interessantes, mas vejam como o nosso direito de família está ecoando em outros lugares do mundo e de uma forma muito positiva. Bom, questões, então, centrais que têm ganho o mundo inteiro é esta consideração, né, da maternidade, as mudanças em relação à maternidade com a reprodução medicamente assistida, com o direito também das crianças, o direito das diferenças, as questões da paternidade, né? E como é que é um pai hoje, e isso é uma discussão que a gente vê lá fora também, né? Como é que se define um pai hoje? Então, nós vamos falar de paternidade, nós falamos de parentalidade, nós vamos falar que nomes nós vamos utilizar atualmente para os tipos de exercício da paternidade, a paternidade biológica, socioafetiva, e assim vamos, né? As questões que nem eu falei também da adoção, né, que são questões centrais, e todas elas acabam esbarrando, de certa forma, em uma escolha do Estado, porque acaba sendo o Estado que vai dizer quem é o pai e quem é a mãe. Então, a gente tem essa dependência das leis, e que o Estado, então, nos diga e nos referende quem é esse pai e quem é esta mãe. Bom, e essa escolha do Estado é vital para as crianças, para a vida e para o desenvolvimento das crianças. Claro que também, em todas as legislações, a gente vai ter o quê? Uma preocupação com a preservação da família, com a permanência em relação a quem vai cuidar dessas crianças. Isto é um diferencial na formação destas crianças, no desenvolvimento psicológico, emocional, cognitivo, né? E assegurar a essas crianças essa diferença. Bom, assegurar a segurança, desculpe. Uma discussão que também tem acontecido é que, há um tempo atrás, a mãe era realmente tida como aquela que vai ficar com a guarda a maior parte do tempo, na maior parte das legislações, e isto tem se modificado para uma divisão mais equitativa em relação aos cuidados para com essas crianças. Não esqueçamos que nós estamos falando aqui tanto de direito do pai, direito da mãe, né? Mas o central é o direito das crianças e o dever, a responsabilidade dos pais. E é isso que a gente tem que realmente enfatizar. Bom, crianças são os hipervulneráveis. Atualmente falamos dos mais velhos, né, dos idosos também, como os vulneráveis ou hipervulneráveis. Mas o que as crianças, e as crianças que estão em todos nós, nos mostram é justamente que somos todos seres absolutamente vulneráveis. A vulnerabilidade nos é intrínseca. E tem toda uma corrente da teoria, aliás, em 2019, o IBDFAN fez um congresso cujo tema era a vulnerabilidade, e tem toda uma teoria que fala, então, da vulnerabilidade, em que o foco legal e político deve abranger a totalidade da condição do ser humano, que é a universalidade da nossa vulnerabilidade. Bom, em contraste, a teoria liberal do direito coloca o indivíduo como autônomo, independente, privilegiando aspirações abstratas acima do que é a realidade empírica. Então, importantíssimo sonhar, importantíssimo querermos um direito mais justo, porém, nós não podemos deixar de levar em conta a vulnerabilidade de todos nós e não mais privilegiar aquele sujeito, entre aspas, autônomo, independente, que também não é a nossa realidade, né? Essa perspectiva da vulnerabilidade, ela demanda olhar além dos conceitos e das categorias comumente utilizadas nas teorias do direito contemporâneo e da política, tais como a igualdade, a liberdade, a autonomia
Isto tudo para determinar o que é justo. Precisamos de outro olhar para determinar o que é justo. Ao descentrar o adulto como um ser plenamente funcional, como um ser fundamental para um sujeito de direito, a teoria da vulnerabilidade também questiona a primazia do indivíduo como único foco da questão jurídica, com a glorificação irrealista da independência e da responsabilidade. Junta-se a isto o paradigma da vulnerabilidade que transcende o contrato social e os direitos humanos ele junta isso para, sobretudo, pensar a responsabilidade do Estado na nossa vulnerabilidade. E, com isso, nós teremos, quiçá, um direito de família efetivamente inclusivo. Muito obrigada.